Programa Mercado e Ação está de volta, agora recebendo a doutora Lucelena Calegari, promotora de justiça, que atua perante a primeira vara do Tribunal de Júri aqui da capital. E é sobre essa parte, sobre a parte tribunal, essa parte da justiça que nós vamos querer conversar. Tudo bom, Lúcia? Tudo bom, Luiz Antônio. Tudo bom. Lúcia, eu tenho aqui alguns dados, eu queria que tu me esclarecesse. Em Porto Alegre, cerca de 70% dos casos levados ao Tribunal do Júri têm relação com drogas. Pois é. Na realidade, eu até diria assim que talvez até mais que isso atualmente. Nós vivemos uma realidade que eu digo que é muito triste, porque eu digo que parece que existem duas Porto Alegres. A Porto Alegre é aquela que a gente quer ver e a Porto Alegre que está instalada onde o tráfico tomou conta. A Porto Alegre dos sonhos e a da realidade. Exatamente. E a Porto Alegre da realidade é que eu convivo e é com a qual eu tenho trabalhado há anos na primeira vara do júri de Porto Alegre. E eu, assim, é triste dizer isso, mas o tráfico virou um comércio, né? Outro dia teve um réu que foi ser julgado pelo tribunal do júri e o juiz perguntou para ele: o que o senhor faz? Eu sou comerciante. Comerciante de quê? De drogas? Quer dizer, institucionalizou. É como se fosse uma coisa que é totalmente ao amparo da lei, como se tivesse assim, eu tô uma profissão regulamentada. Não, eu sou... Aí o juiz, mas o senhor quer dizer que eu sou traficante? Sim, eu sou traficante, né? Um comerciante do tráfico e tal. Quer dizer, a gente está chegando a esse momento, entendeu? Como se isso fosse uma coisa aceitável e normal, né? Mas aí ele dizia, mas homicida eu não sou, matador eu não sou. Eu tentar posicionar quem é um promotor de justiça. Nós temos o defensor público, nós temos o promotor, nós temos o juiz, nós temos advogado de defesa, temos advogado de acusação. Quem é o promotor? Sim. Na verdade, as pessoas, elas às vezes confundem os papéis, né? Mas num tribunal do júri, no processo criminal como um todo, nós temos a figura do juiz, que é aquele que preside, é aquele que toma as decisões. Nós temos o promotor de justiça, que é o que dá início ao processo criminal, é aquele que vai tentar verificar e consolidar provas para poder condenar o réu. E se necessário for, no final, se não conseguir provar o crime, pode-se pedir absolvição, que às vezes é uma coisa que as pessoas não sabem, mas a princípio... O promotor, ele promove a justiça e não a condenação. Promove a justiça, talvez, essa eu acho que é a expressão assim correta. Se tenta, né, às vezes chegando para o final do processo e não se consegue provas suficientes de que a pessoa é autora, ou se consegue provar uma situação que a pessoa tinha o direito de fazer isso, uma legítima defesa, enfim. E nós temos a papel do defensor. A defesa, ela pode ser uma defesa pública, e eu digo isso porque a maioria dos réus hoje em dia tem defensores públicos, que são defensores do Estado, e que o Estado dá. Que o Estado dá, sem que as pessoas tenham custos, sem que tenham que ter gastos. Existe uma renda mínima, ou enfim, uma faixa de renda na da qual área possa criminal utilizar? Não. Na área cível, né, porque o defensor público ele atua tanto na área criminal quanto na área civil. Na área civil existe sim um percentual determinado valor de referência. De referência, até porque senão haveria até, acho que, uma bronca dos advogados. Mas na área criminal, como todo cidadão tem direito à defesa, se ele não contratar um advogado, necessariamente tem que ter o direito a um defensor. E aí eu digo, então, a maioria hoje em dia dos processos tem um defensor público e tem uma parte das pessoas que tem condições ou buscam essas condições com auxílio e são defendidas por advogados particulares. No Tribunal do Júri, nós temos ainda um quarto elemento, que eu diria que é o seguinte, que o juiz vai presidir o julgamento, vai determinar se o réu vai ou não a júri, mas a decisão, se deve condenar ou absolver, é a população, são um corpo de jurados. Chamado juiz do povo. O juiz do povo. Eu, às vezes, quando eu estou fazendo algum processo, eu peço assim... que o processo seja julgado pelo Tribunal do Povo. Eu digo que é o Tribunal do Povo. Como são essas pessoas que participam são jurados?
Pois como é que ele chega lá? Pois é, a nossa legislação diz o seguinte: para te ser jurado, tu tem que ter idoneidade, ou seja, tem que ser pessoas isentas, né? E qualquer pessoa da população pode ser jurado. Eu quero dizer o seguinte: tu não precisa ter curso superior, tu não precisa ter segundo grau, qualquer pessoa pode ser jurado, e nós temos jurados que são pessoas extremamente simples. É uma representação da sociedade. Porque ele tem que ser uma representação total da sociedade. Eu quero dizer o seguinte: pessoas de todos os bairros, de todas as classes sociais, de ambos os sexos, de várias idades, para ter uma pluralidade de ideias. Nós temos um corpo de jurados formado por 7 jurados, e o que 4 decidirem, ou seja, uma democracia, o que 4 pensarem é a decisão tomada. Para que esses 7 sejam eleitos, ou escolhidos, ou sorteados, para compor o julgamento do dia, tem uma quantidade maior de pessoas. Essa parte do sorteio, como é que ela acontece? Pode o defensor ou o promotor olhar e dizer assim: não, aquele lá vai votar contra a minha tese, tira fora? Anualmente é feita uma lista. Agora, nos próximos dias, vai ser publicada essa lista. Até amanhã as pessoas podem se candidatar, inclusive ainda ser jurados nas 2 varas do júri. A pessoa é livre para se candidatar? A partir de outubro, aí tu pode ser candidato para o ano seguinte. E fora isso, são mandados ofícios para órgãos públicos, para empresas, para sindicatos, pedindo indicação de pessoas para o Tribunal Eleitoral. E é feita uma lista que tem que conter, que tem mais de 1000 nomes. Na verdade, eu imagino que em cada uma das varas do júri tem 2000 nomes. São 2 varas do júri aqui em Porto Alegre. E o interior também, cada interior tem os seus moradores, cada um com os seus jurados. E aí, mensalmente, são sorteados pessoas... Desta listona. Desta lista enorme. E aí são designados os julgamentos. Nós temos julgamento em Porto Alegre de segunda a sextas, nas 2 varas do júri. Eventualmente, alguma sexta-feira não, mas normalmente de segunda a sexta. E dessa listona, então, nós ficamos com uma lista mais reduzida, em torno de 25 pessoas para cada juiz. E cada dia, então, são sorteadas 7 pessoas. Aí, como eu digo, é sorteio, tem uma urna que tem os nomes todos. E se tiram nomes, o defensor pode recusar ou pode dizer assim: eu não quero 3 jurados, e o Ministério Público também pode fazer isso. E eu diria assim... O juiz também pode... Não, o juiz não. Imparcial. O juiz é imparcial. E fora isso também, além dessas 3 recusas, tu pode recusar por outras questões. Se tu sabe que o jurado tem algum parentesco com o réu, com a vítima, enfim, ou questões assim de impedimentos, aí motivadamente, com algum motivo. Mas essas 3 recusas são imotivadas e sempre sustentam assim uma indagação: por que critérios são usados, que ideias são utilizadas. Por que eu não quero aquele ali que foi sorteado? E eu observo assim, né? Eu tenho tranquilidade para trabalhar com todos os tipos de jurados, mas eu vejo às vezes que os defensores não gostam tanto de mulher no júri. Eu acho que as mulheres são mais linha dura. E eu digo isso assim: tem defensores que não gostam de pessoas mais idosas, tem pessoas que não gostam de pessoas mais jovens. Pode estar associado ao perfil do crime que vai ser julgado? Qual é o perfil do crime? A profissão... Quais são os crimes que são julgados pelo tribunal? Pois é, o tribunal do júri, né, o tribunal do povo, como eu digo, ele julga os crimes intencionais, ou seja, os dolosos, usando uma expressão jurídica, contra a vida humana. Ou seja, o tribunal do júri não vai julgar o tráfico, não vai julgar a corrupção, não vai julgar o roubo, só
vai julgar esse tipo de crime se estiver associado a um crime contra a vida, ou seja, só crime de morte ou morte tentada. Isso. E o assalto entra se houver uma morte, uma tentativa no decorrer do assalto, porque o assalto não entraria sozinho. Não entraria sozinho. Só se junto com o homicídio ou a tentativa de homicídio, por exemplo, acontecesse o crime como um assalto, tráfico. Infelizmente, eu digo isso assim, atualmente nós temos vários processos tramitando nas varas do júri, das varas do júri aqui de Porto Alegre, tramitando por homicídio e a associação criminosa, organização criminosa, associação para o tráfico, porque como os delitos estão relacionados Sim. a essa situação, muitas vezes temos assim aquela coisa escancarada, que é a quadrilha organizada, a organização criminosa organizada e associada, que está praticando o tráfico, e a morte também acontece com situações ligadas. Faz parte do negócio. Exatamente, infelizmente. Uma curiosidade. Eu digo assim, faz parte da firma. Faz parte da firma. É lamentável. É lamentável. Essas pessoas que fazem parte da firma, da firma tráfico, da firma ilegalidade, da firma irregularidade, essas pessoas conseguem enxergar um futuro, ou a morte é algo tão natural que estou esperando a minha vez? Pois é, eu digo o seguinte, que tem interesses, que é caixão, cadeia ou cadeira de roda. Não adianta dizer que o crime compensa, é mentira. As empresas, elas não gostam muito que seus funcionários participem do júri. É verdade isso? Pois é. Assim, até não é para espantar os jurados, mas já aconteceu de alguns jurados serem demitidos por terem sido jurados. Né? Eu sempre oficio ao Ministério do Trabalho nesses casos, porque na verdade os jurados são convocados naquele mês para serem jurados, ou seja, não é uma opção, não é um convite, é uma obrigação para com a justiça que importa numa convocação. É um ato não adianta a gente se queixar da violência, mas na hora que nós somos chamados a responder por ela, não nos apresentarmos para tanto. Nos omitimos. Bom, doutora Lúcia Helena Calegari, promotora de justiça, atua na primeira vara do Tribunal do Júri, nessa capital. Ficamos gratos pela boa conversa que tivemos hoje. Eu acredito que ela foi bastante esclarecedora, não só para mim, mas para todos os telespectadores. Fica o convite, a conversa rende muito, e a próxima vez nós vamos fazer o programa inteiro. Tá certo, muito bom? Obrigada assim, pela oportunidade de estar aqui e esclarecer a população de um assunto que eu digo é a minha vida, que é o júri. Então, ficamos por aqui. Obrigado pela audiência.